Olá, meu povo! Está começando mais um Fala Empreendedor. E você que está acompanhando a gente aí, já se inscreve no nosso canal. Compartilha com todo mundo o nosso episódio de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, viu? Aproveita, já compartilha com seus amigos aí. Aquele seu amigo empreendedor, empreendedora que está precisando de um incentivo. A história de hoje vai ser muito legal para vocês. Antes da gente iniciar com o nosso convidado do dia, eu quero agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores. Estamos aqui na Hattori Hub, que é um espaço de inovação, tem um estúdio incrível e vocês podem entrar em contato com eles através do WhatsApp. Tem embaixo aí na nossa descrição. Já segue eles lá no Instagram também, @HattoriTech, que vocês vão conseguir todas as informações. Eu vou deixar uma dica para vocês. Você que está aí querendo começar teu podcast, cara, não para de ficar escondendo aí, colocando os planos, anotando e deixando para lá. Já começa aí com esse episódio de hoje ser incentivado a iniciar o que tu deseja. Quero agradecer também a todos os nossos parceiros que estão com a gente, MG Bolsas e Acessórios, Cosméticos Essenciais, todo mundo que faz o Fala Empreendedor acontecer, o pessoal das fadas, Personalize Serviços, Navídeos, que olha, gente, Navídeos está vindo com rebrand aí, um novo momento dessa empresa, tá bem aqui, eu tô olhando para baixo que ela tá bem aqui, tá vindo com um novo momento, mas quero agradecer todo mundo, Baronesa Lounge Red, todo mundo que faz o Fala Empreendedor acontecer. E hoje iremos receber um convidado muito especial. Gente, eu até anotei, a gente sempre pede pro convidado ou a convidada falar ali qual é o objetivo da sua empresa, tudo, contar a tua história. E eu anotei algo que ele falou que eu achei muito legal, que é uma frase que ele disse assim: quem não tem aptidão para risco é melhor não abrir um negócio. Olha isso, você que está acompanhando a gente aí fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Cara, se tu não tem aptidão para risco, segundo o nosso convidado, ó, é melhor e é real, é isso, né? Se a gente achar que tudo vai dar errado, se a gente ficar pensando de forma negativa, realmente não vai acontecer. O nosso convidado de hoje tem como objetivo, com a sua empresa, transformar a mentalidade de outras pessoas. Vocês já vão entender por quê. Quando ele contou isso, eu fiquei assim, caramba, realmente, quando a gente tem a oportunidade, vou dar um spoiler para vocês aqui, oportunidade de conhecer outros lugares, de estar em outros lugares, a nossa mentalidade muda completamente. E hoje a gente está aqui com o Neto, da Amazon Visto, que vai contar a história da empresa. Tá mais tranquilo, Neto? Já tá... Tô tranquilíssimo. Neto, seja muito bem-vindo ao Obrigado. Fala Empreendedor. É a primeira vez que a gente traz alguém desse segmento e é um momento pra gente tirar dúvidas, conhecer a história, mas também tirar muitas dúvidas, né? Eu queria que tu começasse se apresentando e falando quem é o Neto. Certo. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? É um prazer enorme participar aqui do Fala Empreendedor. Ficava só olhando vocês lá no Instagram, falei, Olha, gente, um dia vai chegar a minha vez, né? É um fã, Eu sou o Neto, tenho 36 anos, sou casado, pai de família, tenho como missão primordial da minha vida cuidar da minha família, né? E a Amazon Visto veio para me ajudar nisso aí. Então, a minha ideia é conseguir combinar a vida familiar com o negócio e eu também ajudar as pessoas trazendo desenvolvimento para a região, como você falou, uma nova mentalidade através do nosso negócio para ajudar a nossa região a crescer, já que eu sou amazonense de verdade. Com certeza. Não, e quem está acompanhando deve pensar assim, como assim Amazon Visto mentalidade? Se ele é coach, ele é o quê? Ele é uma empresa, ele é terapeuta, psicólogo, né? Mas quando você falou isso, foi assim um start para mim, porque realmente a Amazon Visto vem com essa proposta de mudar a mentalidade das pessoas. Sim. No ponto de que quando você conhece um lugar novo, quando você tem uma experiência nova, é diferente. Todas as vezes que eu viajei para outros lugares, que eram lugares diferentes daqui de Manaus, eu olhei assim as coisas de uma outra forma. E a gente só tem essa oportunidade quando a gente se dá essa oportunidade, né? Antes de falar sobre totalmente a Amazon Visto, eu queria que tu contasse pra gente se já era um sonho teu empreender. Você que é o Julius, né? Eu sempre falo a pessoa pra mim que ela tem mais de um emprego, pra mim ela é o Julius. O Neto aqui tem 5 empregos, quer dizer. Na verdade, nunca pensei em empreender antes, né? Nunca pensei em empreender, sempre pensei em ter uma carreira corporativa. O meu sonho, assim, era sentar num lugar resolvendo problemas internacionais, né? Com vários idiomas, dentro de uma grande empresa. Mas depois eu fiquei analisando, eu sempre pensei em ser um executivo de alguém. Sim. Sempre pensei nisso, né? Eu não Não tenho nenhum problema nisso. necessariamente o executivo da tua empresa. Exatamente. Né? Esse sonho surgiu depois, com outras necessidades, né? Com família, etc. Eu percebi, olha, acho que eu preciso seguir um ramo diferente. Mas eu senti que foi uma missão também, sabe? Então, foi muito natural
E depois que eu descobri que eu não entrei nessa missão, eu me apaixonei. Não sei se dá pra voltar mais, sabe? Não sei se tem essa opção, Não né? sei mais se dá pra desfazer isso, né? Eu queria que tu contasse para quem tá acompanhando a gente, como é que foi esse teu processo de pensar em começar a empreender? Que a gente sabe que você é industriário, né? Tem Sim. toda uma carreira e assim... eu acho que essa galera, gente, que do nada quer empreender é meio maluca, né? Assim, no mínimo. Porque o que a gente, os nossos pais, né? Na verdade, a maioria das pessoas, Sim. você estuda, começa uma faculdade, arruma um emprego e é isso. A tua Sim. vida toda é essa. Claro que aqui dentro desse perfil é totalmente diferente. Gente, aqui todo mundo maluco mesmo. Mas geralmente é isso. E quando você ganha um certo valor, é isso. Você vai se aposentar Sim. com esse valor e pronto. Mas o que foi ali pra você querer? Meu pai, industriário, minha mãe também, por muito tempo, né? Sempre foram uma grande inspiração para mim. Sempre consegui, a gente sempre teve uma vida bem legal, né? Levava umas coisas para casa, direitinho, conseguimos viajar. Mas aí acho que foi o pós-pandêmico, sabe? Uhum. Que a minha filha nasceu em outubro de 2019. E aí, logo após isso, surgiu a pandemia. E eu fiquei em casa, né? Depois da pandemia. Fiquei de home office da indústria. E aí eu comecei a viver coisas que eu não sabia que dava pra viver, né? Uhum. Tomar café em casa, almoçar em casa, e a minha filha nascendo, né? É porque quanto tempo que tu tá na indústria já? Agora dá uns 15 anos, já considerando que eu fui... Então acorda muito cedo, volta tarde, Isso. estudinho. Então na pandemia tu teve essa pausa pra... Na pandemia eu consegui correr de manhã, por exemplo, ler um livro com mais tranquilidade, né? Toda aquela preparação, o tempo que eu gastava para chegar lá, não necessariamente tempo de trabalho, né, mas de trânsito, que eu moro no Tarumã, você imagina, morar no Tarumã, morar na indústria e trabalhar na indústria, né? Ah, mas tá bem próximo da Verdade. próxima. E aí eu comecei a ter essa convivência e eu comecei a perceber também, olha, nível de qualidade de vida que eu quero oferecer para minha família, talvez não adianta eu fazer um monte de coisa e no final eu não conseguir ter a convivência com eles, né? Com elas, na verdade. E aí eu falei, olha, eu preciso pensar em algo a mais. Isso foi o primeiro fator, né? O segundo fator foi que eu sentia a necessidade de construir algo onde eu pudesse botar livremente as minhas ideias, né? Que você não pode chegar numa empresa de ninguém e botar suas ideias, né? Falar, olha, a partir de hoje eu vou querer essa xícara aqui. Exatamente. Não vão tirar daqui. Exatamente, né? Apesar de ter toda a liberdade, né? Dentro da gestão da indústria, mas não é igual. Você tem um negócio onde... Você tem os seus procedimentos na tua Exatamente. empresa. Na empresa que você trabalha, você tem os procedimentos que eles colocam. Isso. E ponto, é assim que funciona. No seu negócio, a ideia é toda sua, mas o risco também é todo seu. Então, são duas situações bem complicadas, né? Daí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar no tempo também. E assim, não é trabalhar menos, que quem acha que vai empreender e trabalhar menos, melhor desistir. Esse não? é o sonho de quem está empreendendo agora, nesse momento, nesse perfil. Eu falei, gente, como assim? Não trabalha menos, não empreende. Se quer trabalhar menos, desiste. É melhor fazer outra coisa. Tem que ficar milionário ainda. Nem sei como tá o negócio da Mega Sena, lotou não sei o que, tem que ficar. Porque aí... E também, se não souber gerenciar esse dinheiro, vai acabar, já era também, de qualquer forma. Mas eu pensei assim, olha, se o negócio for meu, eu consigo gerenciar meus horários que eu vou estar ocupado. Por exemplo, de manhã eu consigo deixar minha filha na creche e chegar a tal horário do meu negócio. À tarde, de repente, eu posso almoçar com minha esposa e voltar para o meu negócio. De noite eu posso buscar minha filha na creche ou mexer na minha rotina, conforme todo dia uma surpresa, né? Sim. Acontece alguma coisa, mas eu posso voltar para o escritório. Então, não tinha limite do tempo trabalhado, mas eu podia fazer as pausas programadas, de acordo com a minha necessidade. Metódico, gente. Exatamente. Tem uma pessoa metódica, tá vendo ele? 11h05 estarei saindo para almoçar. Eu sou essa pessoa. Mas para dar certo, tem que fazer isso, tem que ter pelo menos um cronograma, né? Não tem como deixar a vida me levar. Eu tava vendo, inclusive, hoje de manhã, antes de vir gravar, eu tava vendo um podcast que falava exatamente que tipo de pessoa você é. Você é a pessoa que deixa a vida me levar. Gente, se alguém fala assim, a gente tem uma coisa pra fazer agora, eu falei, eu não anotei isso aqui. Eu nem fiz uma escova pra gravar esse vídeo. Eu sou assim. O pessoal fica chateado comigo. O pessoal, não, vamos fazer uma divulgação. Eu falei, olha a minha unha, deixa eu ver se eu fiz. Não fiz a minha unha. A pessoa fica chateada. Mas é isso. Verdade. Né? Não tem como a gente deixar. Hoje eu vou deixar a vida me levar. Acontece alguma coisa errada, tu fala, ai meu Deus, esse trânsito, esse tempo, esse não sei o que. E eu tô falando de uma coisa específica, mas isso serve pra tudo. Pra tudo. Né? Chega no final do mês, tu não conseguiu pagar teus funcionários, tá, tu se programou pra isso? Né? Tu quer, eu quero comprar um computador novo pra minha empresa. Tu se programou pra isso ou tu vai ficar no vermelho pra comprar isso? Uma coisa que eu sempre penso sobre esse assunto, né? Sobre preparo. E no corporativo eu acho que a gente até deixa um pouco de lado. Mas imagina assim, como que se ganha uma medalha olímpica? O atleta, para ele chegar na alta performance, ele treina, ele se prepara.
Então, se você fosse uma nadadora, uma jogadora de futebol... Do nada, acordei hoje, você é uma nadadora. Você treina, você se prepara para você trabalhar, que o trabalho do nadador é nadar, né? Do jogador é jogar. Só que atrás disso tem um preparo. E tem gente que acorda, quer ir trabalhar sem nenhum preparo. Você nunca vai ganhar uma medalha olímpica se fosse. Não tem condição, gente, não tem condição. Então, o preparo acho que é primordial para atingir o sucesso. Exatamente. Inclusive, eu tenho até uma pergunta muito específica para fazer sobre isso, mas antes de fazer, vamos dar segmento, que é falando exatamente disso. Quando eu pedi para você mandar os áudios contando tudo, né? Gente, tudo o Neto fala muito assim, eu estudei muito, eu me preparei muito, eu me meti de cabeça ali dentro para fazer isso, para ter uma excelência. E eu acho que é isso que falta muito, né, gente? Sim. Por exemplo, eu quero ser uma boa apresentadora. Imagina quando eu comecei. Eu sou uma pessoa, gente, que eu vou atrás do que tiver. Isso mesmo. Eu não tinha base nenhuma para começar um programa. Eu falei, gente, como se comunicar? Exatamente. Como ter uma oratória? E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro. YouTube? Cara, e o YouTube, né? Google. Estamos aqui, gente, pelo amor de Deus. Não, com Google e YouTube você aprende qualquer coisa hoje, né? Difícil era 20 anos atrás, Verdade. há muito tempo atrás. Então, assim, não sei mexer nas redes sociais. Você vai aprender. Se o seu negócio precisa, se é o que tu precisa, a gente vai se colocar e vai aprender. Eu tô sempre no vermelho. Então, você vai aprender sobre gestão. Né? E você falou isso, eu achei muito legal, porque às vezes a gente deixa isso um pouco de lado. Tem muito empreendedor, muito empresário que pensa... Empresário não, porque a pessoa já entendeu ali o negócio, né? Mas muito empreendedor que está começando, que acha que, mas isso daí é para quem trabalha CLT. Eu não vou precisar fazer uma faculdade, eu não vou precisar ir, pelo contrário. Dependendo do curso que você fizer, queria até que você comentasse sobre o curso, que foi ali uma virada também de chave para ti, que tu fez quando começou a empreender, que foi um curso FIES, brincadeira, né? Não é só uma brincadeira interna, gente. Foi o FIES, né? Mas eu queria que tu contasse como é que foi esse curso que te impulsionou também no teu negócio. Bom, eu tentei muito em faculdade, né? Tentei contabilidade também, tentei 1 ano, tentei giro de produção, tentei administração, mas fiz formação, graduação em logística, né? Depois fiz MBA e aí eu percebi que faltava algo a mais. Eu falei, olha, com o que eu tenho não está sendo suficiente para chegar lá, né? Daí é aquela busca que não acaba. Não acaba, né? E aí eu vi um curso de Harvard que era focado em liderança, que eu estava buscando, né? Estava buscando um papel de gestão, assim, mas era um papel de gestão na minha vida. Não estava pensando na indústria, no meu negócio, não. Eu imaginei assim, se eu for um bom gestor, onde eu me colocar, eu vou dar resultado. Exatamente. Então eu queria trabalhar no Neto, né? E aí na pandemia não teve o curso presencial, né? A gente fez o curso online. Aí foram 3 meses de curso, né? E a gente comprei assim uns pacotes de energético, porque deixei que eu não tinha prova. E aí como é que era o curso? O professor dava um tema, um case, e você tinha que discutir, se você fosse o CEO de uma empresa, o que você faria ali dentro? O que você faria? E foram vários cases, né? Daí o curso foi incrível, assim. Você teve a oportunidade de conversar com CEOs do mundo inteiro. Do Brasil eu era o único representante, né? Fiquei muito orgulhoso com isso também. E aí, como eu comentei para você, eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Fui lá no banco, fiquei 3 anos pagando. Quantas vezes parcela isso aqui? Quantas vezes eu consegui esse dinheiro aqui? Não, porque só podia pagar à vista, né? Meu Deus, era só à vista. Então era só à vista. Aí eu fui no banco, peguei a grana, e aí eu fui lá e comprei o curso. Né? E foi, assim, foi um divisor de águas, né? Tudo que eu aprendi lá, tudo que eu trouxe de informação, me ajudou muito na reflexão. Isso, o que eu achei interessante era assim, não tinha uma fórmula. A fórmula era você. Então o case vinha... Te fazia fazer reflexões sobre como resolver. E esse método mexeu muito comigo. Porque desde daí, então, eu não parei de pensar, né? A gente, às vezes, fica acostumado a pegar reflexões prontas, a trazer pra gente, soluções prontas, como você falou, né? Exatamente. Parece até que a vida é uma grande franquia, né? Não, exatamente. Mas pega aqui, pega esse link aqui, que isso aqui vai resolver toda a tua empresa. E não é assim, né? Isso. O curso me ajudou a pegar os conteúdos, ter uma opinião própria e depois falar do que eu encontrei, né? Eu, inclusive, quero até deixar uma dica para quem está acompanhando a gente. Vão lá no Instagram, procurem Instituto Vamos Vencer, que é um instituto que o Alcemir Cunha, que eu adoro algo que ele fala sempre, que é vamos vencer. Sempre ele termina de falar contigo, ele fala vamos vencer. Ele fala muito sobre liderança e muito sobre você se liderar, porque por muitas vezes a gente quer liderar, eu tenho uma equipe, eu vou liderar a equipe, mas eu sei me liderar, eu sei como é que a minha vida funciona, e ele fala muito sobre isso. Inclusive esteve com a gente no Conexão Empreendedora,
falou sobre liderança, foi muito, muito legal. E é algo do qual a gente também, às vezes, só quer cuidar, né, Neto? Como você falou, você precisava de uma liderança para a tua vida. Precisava. E é isso, como é que a gestão da minha empresa vai andar se a minha vida é um caos, né? Eu não sei nem como fazer, eu não sei nem para onde ir. Então, ele fala muito sobre isso, já fica a dica para vocês acompanharem. Eu queria começar agora, né, te perguntando como é que surgiu o Amazon Visto? Foi do nada, assim, tu tropeçou e falou, eu vou trabalhar com isso aqui, ou então já era algo ali que tu já estava fazendo, como é que surgiu? Bom, eu sempre fui meio Július, assim, sempre tive vários empregos, né? E aí eu sempre fiz visto como uma segunda renda, né? Uma renda extra, ou terceira renda, às vezes, né? Mas quando eu era criança, 97, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Eu tinha 9 anos. E aí, quando eu cheguei lá, foi um choque, né? Eu morava na Cachoeirinha. Saí da Cachoeirinha para os Estados Unidos. Caramba! Aí, foi a primeira vez que eu tive contato com o exterior, mas eu participei um pouco do meu processo de visto, apesar de ser muito jovem. Mas aí depois eu fiz curso de inglês, estudei, fiz várias coisas, né? E eu sempre comecei eu mesmo a fazer meu visto. Sim. E aí, meus familiares, pode fazer o visto para mim? Aí eu comecei a fazer também na minha família, alguns amigos. E aí eu percebi que tinha um valor de mercado. E aí eu comecei a fazer para ter uma renda extra, né? Eu era professor de inglês na época. Aí eu comecei também a ser estagiário na indústria. E aí o que acontecia? Eu estagiava na indústria de segunda a sexta, dava aula de inglês aos sábados e de noite eu fazia visto para complementar a renda. Uma pessoa que não gosta de ficar ocupada. Exatamente. O Neto é uma pessoa que o negócio dele é tranquilidade. Exatamente. Eu quero. Quando alguém fala assim, imagina o Neto conversando com uma pessoa que tem um único emprego. Ele fala assim, ai, que fraco. Porque ele do nada tem. Mas é isso, né? A gente é meio inquieto, né? Verdade. Acredito que se você fica ali, ainda mais, eu sempre costumo falar que agora a gente não pode se dar o luxo de ter uma única fonte de renda. Verdade. Né? Depois da pandemia, tudo que aconteceu desestabilizou ali, que se a gente não aprendeu que a gente precisa ter outras fontes de renda, tá Verdade. complicado, E assim, né? isso acabava que me dava muito network também, porque você fazia visto para uma família e você já conhecia a família. Eu comecei a fazer visitas, né? Não, vou na sua casa, fazia o visto na casa da pessoa. Então nem precisava de computador, usava o computador da pessoa. Mas ainda não era nada profissional, Não, era só era mesmo uma ali renda uma extra. E aí a minha família falava, minha mãe principalmente, não, tem que fazer isso aqui de forma mais, monta uma empresa, né? Aí eu falei, não é isso, eu quero terminar minha faculdade aqui, quero seguir minha carreira. E naquele momento era o que me servia melhor, né? Sim. Então, sempre digo, você tem que entender o momento que você está vivendo. E aí eu nunca deixei de pesquisar sobre isso, sempre gostei muito de ir para o exterior para aprender coisas novas, né? Então, isso trazia toda uma bagagem. E aí também em 2017, a minha esposa, o pai dela era peruano, né? Mas ele faleceu, ela era muito jovem, era criança, na verdade, e a gente não sabia muito sobre ele. Então nós fomos do Peru para reencontrar as irmãs dela que moram lá em Lima. E aí elas comentaram que o pai dela tinha sido da Marinha Americana na década de 60 e que ele tinha se naturalizado americano. E aí a gente falou, se naturalizou americano na década de 60, então eu acredito que você tem direito à cidadania americana. E aí eu comecei a fazer uma investigação que durou mais de um ano, né? E todo dia estudando sobre o assunto, mas o objetivo ainda não era o negócio. O objetivo era conseguir solucionar essa situação. Isso. A gente conseguiu a cidadania peruana dela, né? Eu acompanhei também, mudança de lei, um monte de coisa aconteceu nesse período aí, né? Foi meio que um advogado. E aí a gente entrou, falei com a Marinha Americana, falei com o Instituto de Veteranos Americanos da Marinha, fiz uma pesquisa geral. Desenrolado você, né, cara? Falei com a embaixada, expliquei a história, então assim, a gente adquiriu um conhecimento muito profundo. Porque era a nossa causa. Né? Sim, você estava fazendo para resolver o problema que ela estava tendo, né? Era genuíno o negócio, né? E aí, quando a gente terminou essa solução, esse problema, a gente deu um passo para trás e falou, caramba, olha o quanto de conhecimento que a gente adquiriu e juntou com o conhecimento que nós tínhamos anteriormente sobre visto, da própria vivência, com o conhecimento que nós adquirimos sobre a imigração americana, que é uma combinação perfeita para você instruir a pessoa a que tipo de visto tirar, falar que é possível imigrar de forma legalmente, né? O que pode, o que não pode, quais são as leis. E a gente ficou... Que eu acho que isso é algo do qual muita gente tem dúvida, né? Exatamente. Então, você dá ali aquela consultoria toda, né? E faz todo o processo para que a pessoa entenda. Isso. A gente falou, olha, eu vou profissionalizar esse negócio, mas eu entendi também que para ser profissional, a parte operacional não podia fazer. Eu tinha que ser gestor do negócio. E aí foi a sacada também. Então foi um combinado, né? Do histórico de vida, com mais a adição da história da minha esposa, mais o curso de liderança de Harvard, que me traz cada vez mais
para a posição de gestor com a vontade de dar mais para a família. Sim. Então essas combinações aí, né? Parece que está montando as meninas super poderosas lá. Mas... Sim, exatamente. Coloca um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui. Foi exatamente assim. E aí, aí eu lembro até hoje, eu fui no shopping, eu preciso de um computador e um colaborador. Porque eu não tinha, só tinha o meu computador pessoal, né? Sim. Aí eu fui lá, cartão de crédito, 10 vezes comprei um notebook. E aí nós começamos, né? Aí eu deixei alguém da linha de frente atendendo no WhatsApp e eu comecei a instruir os processos pessoalmente. Mas como eu não tinha tempo, que eu estava na indústria, de dia essa pessoa fazia a captação, de noite eu fazia as instruções e os processos. Aí eu arrumei outra pessoa, né, para fazer os processos e orientava. E aí começou a girar o negócio. E aí foi uma grande sacada que eu tive para quando você quer iniciar um negócio, né? Se você trabalhar no operacional, não tiver a visão de líder do seu negócio, o negócio não vai para frente. Agora você tem também que estar preparado para colocar a mão na massa quando precisar. Com certeza. Se seu time falhar, você entra, mas o negócio não pode deixar o negócio passar. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu queria até pontuar algo que ele está falando. Às vezes, né, eu sou uma pessoa muito inquieta. Se eu tenho algo para fazer, eu tô aqui, eu passo o dia todo trabalhando, chegar em casa, eu continuo trabalhando, não tenho problema com isso. Mas, por muitas vezes, a gente pensa assim, eu tô na minha loja nesse horário aqui, tô na minha empresa, não chegar em casa, eu quero descansar. Por muitas vezes a gente precisa fazer mais, Sim. Né? Então, assim, a gente quer um resultado, alcançar... eu quero alcançar o resultado que o Neto teve. Mas o Neto trabalha o dia todo na indústria, chega em casa, trabalha, final de semana trabalha, vai viajar, vai trabalhar de madrugada, vai fazer isso. Abre mão de vários momentos ali para ter o que ele quer ali naquele tempo que ele quer alcançar. E por muitas vezes a gente quer o sucesso, a gente quer o que o outro alcançou. Não é nem por inveja, porque você se espelha na pessoa tudinho, só que você não está disposto a fazer o que ela faz. Né? Você falou isso e esse é um ponto muito legal. Eu participei na última semana do Clube de Empreendedores e Líderes e a gente falou sobre isso, que é um clube que tem dentro da Hattori Tech, e a gente falou muito sobre isso. Nós queremos muito alcançar o sucesso, queremos muito viajar todo ano, viajar de 6 em 6 meses. Mas o que a gente está disposto a fazer por isso, né? Verdade. Em que momento que a gente quer alcançar realmente aquilo? Quanto a gente está disposto a fazer para alcançar isso? E você falar sobre isso, sobre estar ali na indústria e estar gerenciando a tua empresa, fala muito sobre o que você quer alcançar no futuro. Sim. E quando você iniciou a Amazon Visto, você estabeleceu as tuas metas, tudo e falou, cara, eu quero isso aqui, ou as coisas foram acontecendo, vieram os serviços, foi crescendo ali, tu foi... Olha, como eu não tinha muita noção de que era ter um negócio, eu pensei da seguinte forma, olha, vamos entrar e vamos ver o que acontece. E aí eu trazia os dados do que aconteciam para mim, né? Esse mês teve isso, esse mês teve aquilo. E aí eu ia começando a formatar uma visão. Eu comecei sem visão, eu comecei só com uma vontade. Sim. Hoje já tenho a visão do negócio para daqui a 10 anos, né? Mas a gente começou e a gente foi acontecendo e nós fomos organizando. Porque eu pensei assim, se eu esperar ficar muito bom, eu nunca vou começar. E eu queria testar alguma coisa agora, sabe? É que a gente quer primeiro, tu começou online, mas eu tenho certeza que tu já queria o escritório, tu já queria tudo ali, bonitinho. Quem que não quer, né, gente? A gente já quer o pronto, mas às vezes a gente também não pode deixar passar essa vontade, esse desejo de iniciar, que acaba que a gente esfria. Aí tu fala, não, é melhor ficar aqui, eu já tenho o meu trabalho, né, eu já tenho isso, aquilo, é muito mais cômodo. Sim. Eu comecei primeiro no digital, né? 100% digital, e aí eu fazia alguma visita pontual quando o cliente pedia, né? Tem gente mais desconfiada, com toda razão também. Sim, com certeza. E aí eu fazia visita e tudo, e aí WhatsApp, né, etc. Agora eu comecei a perceber que tinha muita gente que falava, olha, não estou sentindo confiança porque vocês não têm escritório. Aí eu falei, olha, se eu ficar só no digital, vou deixar dinheiro na mesa. Sim. E aí eu queria o dinheiro não na mesa, queria na Amazon Visto, né? E aí eu falei, então bora tentar abrir um escritório físico. Só que eu pensei, assim, nisso, no mês que eu pensei isso, eu falei, ano que vem, sabe? E aí, conversando com uma amiga minha, a Luciete, né, e a Elisângela, elas têm uma escola de inglês. Sim. E aí eu fui visitá-las só para saber, e aí, como tá a escola, sabe? Aquele trocar uma ideia. E ela falou, Neto, estou com uma sala aqui. Você não quer alugar? Do nada, né? Assim, eu falei, meu Deus do céu. Você não tá com uma sala que você não quer alugar? Eu falei, quero. Não pensei, filtro zero, né? Tô abrindo a conta, falei, quanto de empréstimo eu consigo pra fazer? Vou querer esse negócio aí, coloca pra mim. Eu tinha conseguido uma graninha já do digital, já tinha. né? Aí como eu não tava vivendo desse dinheiro, então eu tinha conseguido uma reserva mínima, que tava pensando assim, pra girar o negócio, né?
Aí eu falei, olha, é quanto? É X valor. Eu falei, então eu vou te mandar o Pix agora, segura a sala que semana que vem eu tô aqui. E eu não tinha nenhum móvel, né? E ela falou, mas eu tenho os móveis, eu te empresto os móveis, traz só com o teu computador. Essa é uma amiga. Como é o nome dela? Luciete. Luciete, você é uma amiga. Seja uma amiga igual a Luciete, né? Que é uma pessoa que facilita a tua vida, Exatamente. né? Se você for pra você ser um amigo que não facilita, por favor, vai, mas seja essa amiga. Exatamente. Ela falou, não, tem os móveis aqui, tu pode usar, então vem só com a pessoa e o computador. Aí eu, beleza, então, né? Com certeza. Aí eu fechei, aí eu comecei a procurar móveis também. Comprei no Amazon primeiro os móveis assim, né? E aí, cadeira, tudo. Eu comecei usando os móveis dela, mas eu também queria passar a ter os meus. Que eu pensei, isso é um investimento que eu vou usar sempre, compro padronizado direitinho para dar uma organização legal, né? Aí pintei, trabalhei na decoração, e aí a gente percebeu que aumentou muito o número de pessoas que começaram a ir no presencial. É porque a pessoa sentia mais segurança, né? Acredito que mais segurança de fazer aquele serviço. Tinha né? gente que queria pagar com dinheiro mesmo, sabe? Queria pagar no Pix, mas era no Pix da máquina, não era no Pix na transferência. Que queria passar o cartão, não queria pagar no link. E a gente entende perfeitamente. E aí, lógico, eu também tive um outro custo, que era um custo de transporte, outros custos, custo de aluguel. Aí você percebe que o negócio começa a mudar de patamar. E aí, para alcançar o patamar, tu também precisa buscar mais clientes. Mas com o físico dava mais confiança, automaticamente tinha mais clientes. Então o negócio estava se alimentando. E eu falei, mais ou menos por aí o negócio, né? Exatamente. Mas eu tenho um problema com o aluguel, né? Não estou dizendo que é certo, o que é errado. O pessoal de finanças vai dizer, não, mas não aluga, né? Tal. Sabe? Aquela discussão que já acontece, né? Daí eu sempre gostei muito de ter imóveis, apesar de ter poucos, né? Mas aí a gente começou a procurar uma sala pra gente, percebeu que esse modelo era um modelo legal. Isso no intervalo de que tempo? Vocês iniciam ali em 2019 a 2020, é isso? 2020, né? É, de forma profissional, né? Isso. 2019. Não, essa já é uma vida toda, na verdade. A Amazon Visto já tá. É que a gente faz isso durante 10 anos. Desde 90 e bolinhas ali, e aí mais profissionalmente 2019. 2019, né? Isso. E aí você entra pra essa sala no espaço que ano? A gente entrou em 2022. 2022. Aí esse ano vocês vão pro espaço... A gente começou em 2019, só que aconteceu, de 2019 e 2020, o consulado ficou totalmente parado. Então, basicamente, nesse período estava só eu, e eu falava só mais informações, tá parado, tudo. Mas enquanto isso, o negócio estava começando a gente percebeu que no final de 2020, o negócio estava começando a retornar. Porque o consulado começou a abrir algumas vagas, né? Então, começou a bombar mesmo no início de 2021. E aí a gente ficou na metade de 2021. É que ficou, normalizou ali, né? Exatamente. Não, normalizou não, né? Foi normalizando. Isso, normalizou até o atendimento, que o consulado parou de fato, sabe? E aí a gente percebeu que ficou uma demanda acumulada, que ficou 2 anos quase parado, né? Então no final de 2020 para 2021, começou a voltar as agendas para o ano que vem, né? Aí tava um ano de demora e tudo. Enfim, a gente entrou mesmo ficamos quase um ano e pouco no digital. Aí entramos na sala em julho de 2022, né? Aí quando foi em quando foi em novembro de 2022, nós compramos a sala. Compramos a sala. E também, novamente, daquele jeitinho lá, financiado. O pessoal que conhece o Neto falando, caramba, eu pensei que o Neto já tava rico, como assim? Tava financiando tudo, como financiado. assim? Mas aí eu fiz uma conta, né? A conta era o seguinte, o imóvel financiado, ele era mais barato na mensalidade do que o aluguel. Por quê? Mas também tem a ver com a nossa sorte e a capacidade de negociação, né? Sim, a gente com encontrou certeza. uma sala lá no centro, que era um tamanho que a gente esperava, 40 metros quadrados, e que a empresa tinha ido embora, o dono estava morando no Rio Grande do Sul, então ele queria metade do preço. E aí eu conversei com o meu banco, falei tudo, expliquei a situação, o banco falou, não, financio. Então nosso financiamento ficou 1/3 do valor do aluguel. Caraca! E se eu pagasse, e com o condomínio, né, ficou 2/3 do valor do aluguel. Então eu ganhei 1/3 ainda. Então eu comprei um imóvel e economizei 1/3. Né? Então, assim, foi uma sacada. Né? Que legal, que legal. Para quem tá acompanhando a gente, deve estar se perguntando, tá, mas quais são os serviços? Ele trabalha com visto, ok, mas como é que funciona? Eu queria que tu contasse para quem tá acompanhando a gente. Quais são os serviços hoje que a Amazon Visto tem? Como é que funciona? Eu quero agora tirar meu visto. Semana que vem tô precisando, funciona assim ou não? Tem todo um processo. Claro. Queria que tu explicasse. Então, para fazer o visto americano, o primeiro visto americano, a lei de imigração vigente hoje, ela obriga que você faça uma entrevista. Você tem 5 opções de entrevista no Brasil.
Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega a sua documentação, você vai lá com a gente, fala, ó, Dili, o teu perfil é X, a tua renda é Y, olha, pelo teu perfil, a gente diz que é médio risco, baixo risco ou alto risco. E aí você decide, né? Olha, mesmo sendo alto risco, eu quero continuar. Ou, legal, já que é baixo risco, vamos continuar. A gente pega todas as informações, a gente prepara todo o documento oficial para o governo americano, paga as taxas e também faz o agendamento. E o agendamento é mais ou menos assim. Daqui a 2 meses tem vaga, aí você dá uma olhada nas tuas passagens, né? Ó, esse período tá bom para mim. A gente vai e agenda mais ou menos dentro do período que você quer, mas o predominante é o período que está aberto lá, né? A gente tenta encaixar as duas necessidades. Nosso trabalho é te dar todas as informações necessárias, te instruir de como funciona a dinâmica e a avaliação de documentação para reduzir qualquer chance de negativa de visto. Mas o que a gente diz é o seguinte, 50% do processo é documentação e esse preparo, e os outros 50% é a entrevista do cônsul, né, que é a avaliação dele final, é o que dá o resultado. Mas essa parte de 50%, a gente vai evitar que você tenha qualquer erro que possa te prejudicar. Assim, tem coisas muito simples, vou te falar. Digamos que você está aplicando para um visto de turista. E aí você também tem vontade de, no futuro, estudar inglês. E aí, durante a entrevista, você fala isso. Não, mas eu quero estudar inglês também. Só que no teu foco do visto é de turista. Então, você não pode misturar as coisas. Quando você for fazer uma entrevista para o visto de estudante, aí você fala dessa vontade. Né? E assim, é só para instruir a pessoa para que ela foque no exatamente o perfil que ela está apresentando. Né? Aí a gente também recebe umas propostas assim, olha, eu estou querendo migrar ilegalmente e tal. A gente fala, olha, a gente não trabalha, não é esse o nosso trabalho. Né? Que nós temos um compromisso com a legislação também. Você imagina se o governo americano descobre que a gente está dando uma informação para alguém e migrar ilegalmente. Então, acaba o negócio. Então, a gente jamais vai colocar a nossa reputação, né, da empresa por conta de uma situação. Mas a gente também faz processo de imigração legal. Você não precisa fazer isso, você tem que fazer isso. Tal. Então, nosso trabalho hoje é muito voltado para visto. E a gente começou com o visto americano, que é o maior mercado. Aí, adicionamos o canadense, adicionamos também o australiano, chinês, e aí um dia desse o pessoal ligou pra gente e falou, quero ir pra Tanzânia. Aí eu falei, onde fica a Tanzânia, né? A gente faz também. Então eu digo o seguinte, o visto, quando você aprende a ter uma relação com as embaixadas e consulados, relações internacionais mesmo, você consegue fazer para qualquer lugar. Que o processo é muito parecido. O que vai mudar é a vigência de cada lei, que você tem que dar uma estudadinha, se for um processo novo, só para entender exatamente o que precisa. Nós já fizemos para a Índia, Vietnã, China, diversos. Né? Hoje, é inegável dizer que o 90%, 95% do negócio é visto americano. Né? Mas, onde tiver algum país que precise de visto, se você precisar, fala com a gente que a gente, sem dúvida, desenvolve. Aí, a gente também faz visto brasileiro. Por exemplo... na indústria aqui em Manaus tem... Gente, eu tô uma interrogação nesse momento. Assim, né? Como assim, visto brasileiro? A gente pensa assim, são 2 tipos, né? O visto exportação, que é nós vamos mandar alguém daqui para fora. Mas tem gente querendo vir para cá também. Né? E aí você imagina na indústria brasileira, quantas empresas tem aqui em Manaus, japonesas, chinesas, que tem um chinês, um indiano trabalhando aqui. Esse cara precisa de um visto brasileiro de trabalho. A gente faz isso também. Né? Aí é um serviço mais B2B, né, para empresas. Sim. E aí, assim, é um trabalho, até brinco, parece um trabalho meio de advogado, né? Você tem que ter o documento traduzido juramentado, você tem que ter tudo no cartório reconhecido aqui e reconhecido num país de origem. Né? Por exemplo, digamos que um chinês quer vir para cá. Eu agendo para ele ir no consulado brasileiro lá na China, onde ele mora. Então ele pega o visto lá, a gente faz o serviço por aqui. Sim, né? Então vocês conseguem atender em qualquer lugar. Entende no mundo inteiro. Tem brasileiros, por exemplo, que estão... Qual foi uma curiosidade, um lugar aí que tu achou assim, como assim a pessoa quer ir pra ali, ou então quer vir... Não julgando pra onde ela vai, mas assim, que tu achou assim um lugar... Meu Deus, como assim esse lugar? Não, o que eu achei nem conhecia, nem sabia que existia. Não, o que eu achei bem diferente pra Tanzânia, né? Mas eu adoro geografia, então... Quando alguém fala, quero ir pra esse lugar, eu já vou caçar, né? Não, eu já fico assim, gente, um o país que novo. fazer na Tanzânia? Porque já ia
na hora no TikTok. TripAdvisor, sei lá. Eu ia na hora no TikTok. Como estrangeiros aproveitam na Tanzânia, sei lá, alguma coisa assim. Que é uma coisa diferente, né? É diferente. Que geralmente você pensa em visto americano. Exatamente. É automático. E assim, mas por exemplo, tem brasileiros que moram em Portugal que querem renovar o visto americano. A gente faz também. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser de Manaus ou do Brasil. E qualquer cidadania também, tá? Tem mexicanos, por exemplo, que moram no Japão. Nós fizemos que eles queriam fazer o visto americano. É uma família de mexicano que mora no Japão. A gente agendou para eles irem no consulado americano, acho que perto de Nagoya, no Japão. E eles tiraram o visto e foram para os Estados Unidos. Então, qualquer pessoa que quiser fazer um processo de visto, independente de onde nasceu ou onde mora, a gente consegue ajudar. Olha que legal. E isso dá uma ideia muito legal de como escalar o negócio, né? Então, isso é muito bacana. Exatamente. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas, né? Eu queria que tu tirasse algumas dúvidas de quem está acompanhando a gente. Você falou que o primeiro contato para tirar um visto americano, você tem que viajar. Não tem como tirar aqui. Se for renovação hoje, a gente já consegue fazer a distância. Né? Onde você estiver, a gente consegue fazer a distância. Agora, se for o primeiro, inevitavelmente tem que viajar. Tem que ir lá, agenda, tudinho, bonitinho, né? Queria que tu contasse um pouco também, Neto, de como foi que surgiu essas outras oportunidades. Por exemplo, você hoje também faz a questão da cidadania, Sim. Né? Vocês fazem, que surgiu com a tua esposa lá, tudinho. E como é que funciona esse processo? Queria que tu falasse assim, pra gente tentar entender um pouquinho. Depende muito do país, né? De qual você nasceu. Tô vindo da Tanzânia. E o país qual você quer obter cidadania. Então, existem diversas leis, né? Vou te falar um pouco do Peru, que aconteceu. Sim. O pai da minha esposa era peruano e ela nasceu em Manaus. Então, a lei vigente até 2017 falava que só podia ser cidadão peruano quem nascesse no Peru. Quando foi 2018, nasceu um decreto, né? Dizendo que filhos de peruanos nascidos fora do Peru poderiam ser naturalizados peruanos. E aí, como teve essa mudança de lei, nós entramos com recurso no consulado peruano aqui de Manaus e conseguimos. Beleza. Aí, americano, por exemplo, se um americano tiver um filho aqui em Manaus, a gente consegue registrar ele no consulado americano aqui em Manaus. E sim, Manaus tem consulado americano. Olha que legal, caramba. Agora, é uma agência consular, na verdade. Essa agência consular que está aqui em Manaus é somente para atendimento a cidadão americano morando no Amazonas. Né? Então, agora, se você fizer passados os 18 anos, aí o americano já não consegue registrar o filho dele no consulado. Sim. Então, assim, cada país tem a sua regra. Né? Aí, por exemplo, tem países que podem passar de pai para filho, que pode passar do avô diretamente para o neto, ou diretamente para o bisneto, etc. Né? Então, é importante entender a lei de cada país para que a gente possa fazer a aplicação correta. Não queremos entender, só queremos mandar, olha, preciso disso para isso. Neto, por favor, faça isso aí. A pessoa fala, olha, Dili vai ser assim, eu falei, Neto, obrigada, mas tu pode só resolver. Exatamente. Esse é o nosso trabalho, né? Olha, desculpa, porque assim, é incrível conhecer que no Amazonas existem várias comunidades estrangeiras. Eu descobri um tempo desses que em Erunepé tem uma comunidade francesa. Olha, eu não sabia. Gente do nada, simplesmente do nada, olha que legal. E aí uma amiga minha até falou, meu pai é francês, a gente tem uma comunidade lá em Erunepé e tudo. E aí tem um cônsul francês aqui em Manaus, a gente também faz conexão com eles para fazer o registro. Então, assim, se você tem algum parente que seja estrangeiro, né, um pai, avô, tio, a gente faz a avaliação e fala, olha, é possível ou não é possível, a tua estimativa de tempo é essa, de custo é essa. Então, esse é o nosso trabalho. No meu caso, não vai dar todo mundo aqui de Warini mesmo. Tem certeza? Então, esse que é quando tem certeza, que a pessoa fala, puxa, não tenho certeza. Falei, caraca, será? Todo mundo me pergunta, e esse chá? Falei, gente, todo mundo. Eu ia te perguntar isso. Mesmo. E esse chá? Parece que é libanês, árabe, assim. Libanês, isso. Todo mundo fala, eu falei, não, gente, todo mundo aqui do interior mesmo, todo mundo... Mas que legal, é uma oportunidade, né? Para quem de repente deseja, né? Inclusive já tem um cliente para te indicar. Então, já pensei numa pessoa aqui que estava procurando esse serviço também. Eu queria que falasse, a gente falou um pouco de como começou, de como é que funciona. E eu queria agora que tu falasse um pouco sobre a questão da gestão. Né? Você tem toda essa experiência como industriário, tudinho, e tu usou essa experiência para gerir a tua empresa? Sem dúvida. Assim, a indústria é uma grande escola. Né? Sim. Então, a gente aprende métodos, ainda mais da indústria japonesa, que é onde eu trabalho. Né? Então, assim, eu até falo, a minha faculdade mesmo é a faculdade da indústria japonesa. Então, a gente aprende alguns métodos, aprende algumas metodologias de forma geral que ajudam muito na organização de processos. Né? Aí, é claro, eu acho que o mais legal de tudo isso é você pegar o que você mais acha de bom na indústria
e o que você tem de melhor para oferecer, e você junta e faz o seu negócio. Sim. Né? Que aí, se você só fizer uma cópia, é melhor não ter um negócio. Né? Que aí, o que você traz de novo? Né? Exatamente. Olha, tem uma pergunta dos universitários aqui, que o universitário que está aqui participando, ela perguntou assim, pergunta se eles facilitam para ter documento de residência em Portugal. Olha, a gente não está fazendo ainda, mas estamos nos preparando para fazer a partir de janeiro. Tá? Por que não estamos fazendo ainda? É que está tendo tanto projeto ao mesmo tempo que a gente fica com receio de pegar um projeto e não conseguir finalizá-lo, né? Sim, sim. Então, a gente está organizando alguns processos. Mas estão escalando para isso, Exatamente. Né? Legal. Portugal agora, eu entendo que vai ser o segundo maior mercado que nós vamos atuar. Porque está tendo uma imigração muito forte do Amazonas para Portugal, né? Do Brasil como um todo. Sim. E a gente está lá no centro, nosso escritório é do ladinho do consulado de Portugal. Então, a gente também está trabalhando esse relacionamento com eles. Fizemos algumas visitas, né? Encontramos pra aproximar, né? Isso, encontramos com o cônsul de Portugal, cara super gente boa, todo no espaço aberto lá, e a gente quer começar a atuar nisso a partir de janeiro de 2025. Com certeza, legal. Queria que tu falasse um pouco também, Neto, de como é que tu faz essa gestão, a distância, tudinho, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que deseja começar, eu trabalho aqui CLT, mas eu queria iniciar. Quais são as dicas que tu poderia dar para quem está começando? Apesar de ser um pouco... Tem que tomar bastante energético café, ser um pouco maluco. Ele tá aqui, a gente serve água. Ele falou, gente, vou querer café. Né? Por favor, vou querer café. Tirando essas outras dicas que eu já iniciei, quais são as outras dicas que tu poderia dar? Olha, se você tiver um celular, já é muito bom. Exatamente, gente. Exatamente. Esse daí, ó. Esse do celular. Se tiver um celular, já ajuda. Já ajuda. Assim, quando... No período da pandemia também, a gente começou a descobrir que dá para fazer uma gestão à distância. Né? Muita gente começou a descobrir isso. É claro, o corpo a corpo é legal, essa conversa poderia ter sido um Teams, mas é muito mais legal. Né? Sim. Só que a gente começa a direcionar as conversas cara a cara ali para os assuntos mais importantes. Ou você cria agendas, né, para esse assunto rolar. Mas as instruções a gente consegue fazer de forma online. Né? Então, o que eu fiquei pensando? Já que eu trabalho na indústria o dia inteiro e não tenho tempo de estar na Amazon Visto durante o dia, eu vou acompanhar os assuntos urgentes durante o meu telefone. O pessoal pode me ligar, tudo, conversa de 1 minuto, né? Não atrapalha. Mas eu também faço um fechamento aos sábados. Então, todo sábado eu vou para lá, faço esse fechamento de forma geral. Ou pode mandar para mim um relatório e eu vejo à noite quando chego em casa. Sim. Mas assim, no começo, eu até achei assim, olha, eu acho que eu tenho que escolher, sabe? Eu acho que eu tenho que escolher, não é possível gerenciar tudo isso, eu tô aqui, aí eu comecei a criar um monte de desculpa, vai deixando meu coração mais quentinho, né? Aí eu fui criando... Pra tranquilizar aquele peso na consciência, né? Eu vou viver disso, não vou viver daquilo. Eu fiquei pensando, olha, o meu objetivo é ser muito maior do que eu sou hoje. E ter muito mais pessoas, gerir muito mais pessoas do que eu estou gerindo hoje. Então, se eu estiver chorando para o que eu tenho agora e não entender as lições que isso me traz, eu não vou passar disso, né? Exato. Eu acho que a gente precisa às vezes dessa conversa com nós mesmos, né? Que a gente coloca aquele monte de dificuldade, um monte de problema, e aí tu para e olha assim, cara, toda vez o Fala Empreendedor, né, ele é um incentivo, um estímulo, até mesmo para mim que estou aqui do outro lado, porque às vezes a gente coloca tanta dificuldade, senta uma pessoa que conta história, fala, eu falei, caraca, eu saio daqui e falei, caraca, que preguiçosa, meu Deus, eu vou arrumar essa agenda agora que eu vou dar um jeito de fazer isso aqui, porque é isso, a galera tá fazendo às vezes com menos tempo que a gente, com menos recursos que a gente, né, e a gente tem que se pôr nesse papel de eu vou fazer e ponto, né, e trazer aquilo ali como uma prioridade. Mas assim, uma coisa que eu acho que é impossível fazer sem é um bom time. Tanto na indústria quanto na Amazon Visto, tem que ter um bom time, sabe? Pessoas que você pode confiar que o negócio vai acontecer. Aí assim, você vai confiar em 100 pessoas, 2 vão te enganar, uma vai te trair, e vai acontecer. E você tem que estar preparado para isso, isso não pode te abalar. Sabe, se a pessoa te trai hoje, você tem que avançar mais amanhã, porque não dá tempo para parar para chorar. Exatamente. Então, é isso que eu fico pensando. Então, acho que ter boas equipes, pessoas que você pode confiar para fazer o negócio. Se você não tiver, construa uma. E até isso conseguir,
você vai ter que se sacrificar e fazer o processo. E você é uma pessoa que literalmente tem muito aquilo de, mas só eu sei fazer, a pessoa só quer fazer comigo. Você literalmente se colocou no outro, não, você vai ter que fazer, eu vou estar aqui administrando, gerenciando, né? Exatamente. Eu acredito que esse seja um dos impasses para as pessoas também. Mas só eu sei fazer isso aqui, então, não tem como eu colocar. Não, a gente tem que colocar aqui, infelizmente a gente não consegue se dividir. Algo que eu penso muito sobre isso também, né? Que é uma mudança. Eu acho que esse... E é difícil, né? Eu tô falando isso aqui, gente. Muito. Mas eu, durante muito tempo, falei, gente, só eu sei atender o cliente. Exatamente. Não tem como, ela não vai saber atender. Não vão saber. Se eu não estiver lá na loja, não vai andar. Então, né? Eu penso muito sobre isso. Eu acho que é aí que tá a diferença da pessoa que tem um emprego por conta e a pessoa que é um empreendedor, sabe? Porque eu posso me empregar. E eu acho que quando a gente faz, eu sou meu próprio empregado. É um emprego privado, né? Sim, exatamente. Mas aqui que eu fico pensando, né? O que eu acho que é gestão de verdade? Por exemplo, você começa um negócio por algo que você sabe fazer muito bem. Tipo visto, fazer para minha família. Eu falei, eu consigo fazer isso de maneira profissional. Consigo ganhar dinheiro isso. Então eu vou fazer porque eu sei fazer. Beleza. Mas eu acho que ter um negócio e ser um gestor do negócio é conseguir fazer a sua equipe, replicar para a sua equipe a mesma excelência que você faria. Então, acho que esse é o desafio. Aí, novamente, a gente vai para onde? Para poder de gestão. Então, acho que ter um negócio também tem muito a ver com a sua capacidade de gestão. Se você tiver uma gestão que seja capaz de replicar o que você faria na sua ausência, esse é o caminho. Com certeza. Hoje, quando eu chego na minha loja, geralmente dia de domingo eu tô lá, e quando chega algum cliente e fala assim, eu gostei muito, foi muito bem atendida aqui, pela moça, pelo rapaz, eu falei, cara, que isso? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês são incríveis. Porque é isso. É isso que a gente precisa, né? Quando eu não estiver, eu preciso que seja entregue quando eu estou. É verdade. E a gente tem que ter essa inteligência emocional de entender que a gente precisa disso, é para isso que a gente prende. Como você falou no início do episódio, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero poder almoçar com a minha esposa, eu quero poder ler um livro tranquilo, eu quero poder correr. E é para isso que a gente empreende. Se você está empreendendo e você é o início, meio e fim da tua empresa, né? Acho que começar a arrumar um emprego aí, vai para outro lugar, melhor. Né? Vai trabalhar, porque aí no final do mês vai cair o dinheiro. Exatamente. O Né? risco Tu já menor. tu já não tem aquela dor de cabeça, né? Já não tem essa dor de cabeça de pensar, e se eu não vender, não. E aí pronto. É que o trabalho de quem faz é diferente do trabalho de quem gera. A gente tem que entender isso. E é muito difícil entender isso. É muito difícil. Não, falando aqui, gente, falou inteligência emocional depois. Mas no real, pelo amor de Deus. É muito difícil. Mas eu acho que esse é o ponto principal. E também tem um outro lado também, sabe? Já aconteceram alguns casos de, por exemplo, às vezes eu faço uma auditoria no WhatsApp da agência para saber como está sendo o atendimento, se o vocabulário com o cliente está ok, né? E aí, às vezes, eu pego alguns erros bem difíceis, né? E eu me coloco no lugar do cliente. Olha, eu jamais gostaria de ter ouvido essa frase. Já aconteceu, né? E aí que eu acho que entra o papel do gestor também. E aí eu peguei aquela situação e eu salvei o telefone da pessoa e liguei para ela. Falei, olha, eu sou o Neto, sou dono da Amazon Visto, tô te ligando para te pedir desculpa por tal situação que aconteceu no teu atendimento. Não é o nosso padrão, essa pessoa está em treinamento, queria te pedir um pouco de paciência. E o cliente nem percebeu, assim, falou, olha, desculpa, eu nem me lembro desse negócio. E eu tava tão preocupado, né? Mas eu acho que é o nosso papel, né? Estar num momento bom para comemorar, bater meta, mas principalmente quando a equipe falhar, você atuar com o cliente e falar, olha, nós erramos aqui, vamos corrigir e nem que isso te traga prejuízo. Que é muito mais importante você atender o compromisso, dar credibilidade para a empresa, para a sua gestão e a tua equipe também ver. Olha, esse cara aqui, ó, ele tá... Quando o problema acontece, ele também tá junto. Exatamente. Isso traz uma força pro negócio. Não, e também assim, não é jogar a responsabilidade em cima daquela pessoa também. Talvez ela também nem tenha entendido, né? Exatamente. Talvez ela nem tenha entendido. E esse é o nosso papel como líder, mostrar ali o que está acontecendo para que não aconteça novamente. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Neto, sobre os perrengues. Sim. Né? A gente fala só do lado bom, mas eu queria que tu contasse aí quais foram os desafios que tu enfrentou desde quando vocês iniciaram, como foi que vocês lidaram com isso. Bom, acho que o primeiro desafio é a credibilidade, né? Pessoas falaram, olha, você tem que ter um lugar físico, tem que ter um lugar físico. E aí o mercado te traz uma pressão diferente e você fica com aquele receio. Será que tá na hora de dar um passo para frente? Será que tá demais, né? Apesar de que, como eu falei, eu adoro o risco.
Chegou, eu fico assim animado, né? Te motiva, né? Dá vontade de fazer um brinde aqui, pá, o risco novo. Mas eu acho que essa pressão de mercado também ela é bem difícil, né? Com o tempo. Também tem a questão do tempo, né? O tempo cada vez mais curto, a gente também tem um perrengue. E já aconteceu também situações de nós tivemos desvios, né, na empresa, desvio de recurso, foi bem difícil também. Mas eu juro pra você que eu não fiquei com raiva, fiquei só entristecido. Mas decepcionado, né? Não vou dizer que é normal, mas Isso. é algo que estamos... como é que eu posso falar? Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Algo que a gente está vulnerável. Exatamente. E assim, se você quer fazer um negócio, você também tem que estar preparado para ser traído, porque uma hora isso vai acontecer. Infelizmente, né? Não gostaria de dizer essa frase aqui, exatamente, sabe? Pra deixar o pessoal triste aí, né? Mas é pesado, mas é real, né? Aí também, quando aconteceu, eu fiquei pensando... Olha, eu tenho duas opções, né? Ou eu fico chorando aqui novamente, e essa perda financeira, ou amanhã eu começo fazendo o dobro e recupero esse negócio muito mais rápido. E eu fiquei triste só um dia. Com certeza, é isso mesmo. Triste só um dia e fui atrás, né? E aí, lógico, você também tem que aprender as lições desse problema, fazer as reflexões e implementar ações que te ajudem a reduzir. Exatamente, eu escuto muito, Neto, dos empreendedores... eu não vou contratar alguém para ficar no meu caixa, quem trabalha com venda direta, né? Não vou contratar alguém para ficar no meu caixa, eu não vou contratar alguém para isso. Gente, infelizmente a gente está vulnerável a acontecer esse tipo de coisa. Sim. O que a gente pode fazer? Eu não tenho um bom sistema. Vou colocar um sistema. Inclusive, vou deixar minha câmera. ATX, né? Já entra lá em contato com o pessoal da ATX. Já tem todo mundo, já para indicar. Que eu já tenho entra em contato. Eu não tenho um sistema. Eu anoto a minha venda. Coloca um sistema dentro da tua empresa. Coloca câmera. Coloca métodos, procedimentos que você consiga visualizar se acontecer alguma coisa. Porque é isso. Eu não tenho como... Por exemplo, você, aconteceu essa situação, agora eu vou ter que ficar direto aqui, senão vai acontecer de novo. Não, a gente tem que procurar métodos para inibir, né? Que vai acontecer, infelizmente, né? Tomara que nunca aconteça, mas pode ser que aconteça. Mas o mais importante, eu acho que é aprender com o problema. Exatamente. E crescer, né? Hoje eu até falo assim, cara, que dádiva que eu tive de ser enganado, sabe? Que dádiva, porque a gente conseguiu melhorar muito depois disso. E aí, será que eu estaria preparado? Foi até um impulso, né? Exatamente. Né? A gente tem duas opções, né? É chorar ou fazer mais. Né? Quem decide fazer mais, aprende e vence. Então, acho que não dá tempo de ficar pensando nisso. Agora, claro, tem que agir de maneira responsável, entender o risco, né? E minimizá-lo. A cada risco que for acontecendo, tá sempre melhorando o teu processo. Eu acho Com que certeza. Isso Inclusive, hoje a gente tem vários métodos, né, para ajudar a gente a conhecer um pouco mais as pessoas. Tem o DISC, para você fazer um DISC com a pessoa ali. Quem não conhece, já pesquisa, vai lá. Já tá aqui no YouTube. Terminou, vai lá, DISC. O que é o DISC? Você já fez o seu DISC? Já fiz. O quê? Auto-I, influência, lá em cima. Exatamente influência. E aí, eu já fiz o Enneagrama também para você ver qual é o seu tipo de personalidade. Uma coisa muito importante, gente, que inclusive eu fiz recentemente, o Enneagrama, vou até mandar um beijo pra Marta, maravilhosa, participei lá com ela. Se eu não me engano, o Instagram dela é Marta Terapeuta, eu não tenho certeza, mas eu vou compartilhar lá com vocês. A gente conhecer mais sobre a gente facilita o nosso trabalho também, porque a gente começa a entender um pouco mais sobre as outras pessoas. Por muitas vezes nós estamos focados em, eu preciso aprender isso aqui para minha empresa, mas a gente está lidando com pessoas. Empreender, trabalhar, viver, acordar, onde você estiver, você está lidando com pessoas. Então, são coisas que te ajudam também no teu crescimento e no crescimento da tua empresa, né? Imagina, eu vou trabalhar com você, você tem a mesma personalidade que a minha, o teu disco bate junto com o meu. Talvez a gente não dê certo, talvez não seja. Ou então, a gente precisa de uma pessoa que seja diferente. E a gente vai aprendendo com o tempo. Mas uma coisa, a gente tem que estar disposto realmente a aprender. Porque, às vezes, você tá tão acostumado, eu vou falar isso porque é uma realidade. Às vezes, muito empreendedor tá acostumado a acontecer alguma coisa, põe culpa no funcionário. Aconteceu alguma coisa, põe culpa não sei o quê. Gente, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Como você falou, aconteceu essa situação. Não foi culpa sua. Infelizmente, né? A gente não tá... estamos vulneráveis a isso. Mas você poderia ter pego isso e falar, não. Agora eu não posso confiar mais em ninguém, não sei o quê, Não. Exatamente. Falei, cara, aconteceu, então é isso. Não é culpa minha, mas eu sou responsável. Exatamente. Aí você tem que já mudar ali a tua forma, né, de gerir. Aí a gente fica pensando também,
poxa, se eu tivesse feito isso, fizesse feito aquilo. Mas assim... Dá uma remoída ali, é normal, né, do ser humano. Um dia pra você fazer isso, eu acho que é suficiente, sabe? Depois muda, vai pra frente. Agora sim, um reflexo que isso teve também foi na contratação, sabe? Na contratação de novas pessoas. Por exemplo, aquele papo coach, né? Sim. Contrate caráter e treine habilidade. Isso é totalmente verdade. Exatamente. Totalmente verdade, né? Hoje a gente estabeleceu equipe, né? Sim. Temos pessoas novas, pessoas que nunca tinham trabalhado antes, mas que acreditamos num caráter muito melhor, né? Pessoas que, sabe, valores. Então, acho que isso tem feito toda a diferença. A gente alinha, né? Acaba alinhando com isso. E o que você falou, né? Não dá pra ter um monte de neto na empresa. Porque senão a empresa vai ser uma loucura, né? Exato, vai ficar todo mundo maluco, tem que ter alguém centrado lá, né? Mas assim, cada posição é um perfil. Né? Vendas é um perfil, processos é outro perfil. E a gente só consegue entender isso depois que a gente estuda, realmente. Sim. Eu tinha uma funcionária há muito tempo atrás que ela era uma pessoa muito tranquila. Ela era muito, fazia tudinho ali no tempo dela, só que eu queria que ela vendesse. Só que não era o perfil dela. E naquele tempo eu não entendia. Hoje eu paro pra analisar, falei, cara, como é que eu tava querendo que aquela pessoa vendesse, fizesse aquilo se não é o perfil dela? Né? E aí você faz o quê? Você troca ali a posição, porque ela é muito boa aqui. Sim. Mas aqui ela já não é, mas né? eu vivo esses extremos lá. Por exemplo, vendas é um perfil totalmente diferente de comunicação. Mas eu tenho um processo que é o coração da empresa, que é a avaliação documental. Então, você imagina se eu tiver uma pessoa inquieta que faz avaliação de linha por linha. Eu jamais seria essa pessoa, eu sou assim, ó. Aí tem até a condição de trabalho. Uma sala fechada, silêncio, para a pessoa avaliar. Como eu te falei, precisa avaliar se o perfil da pessoa se encaixa, se tem alguma outra informação. O formulário do visto americano, por exemplo, ele é extenso. E o nosso know-how é desse preenchimento. Né? Além das orientações, etc. Mas a gente tem que garantir que esteja bem preenchido. Se essa pessoa estiver num ambiente conturbado e for uma pessoa muito elétrica, ela não vai conseguir fazer o trabalho que a gente precisa. Exatamente. Então é um perfil totalmente diferente do perfil que atende. Com certeza, com certeza. E assim, eu admito para vocês, gente, eu tô contando isso agora porque foi algo que eu aprendi, mas eu demorei muito para entender isso. E tá tudo certo, né? Se você tá acompanhando a gente aqui, tá pensando, poxa, eu também já fiz isso, tá tudo bem, agora você vai parar, você vai ler, você vai procurar uma imersão, vai procurar um curso, vai procurar algum lugar para você aprender para não se repetir. Porque o que a gente faz todos os dias é pra gente crescer. E se a gente estiver tendo os mesmos erros que a gente teve há 1, 2, a gente vai continuar do mesmo jeito. Né? E essa questão de pessoas, empreender é isso. Inclusive, eu queria até que você falasse que no dia que tu pagou, achei muito legal quando você falou no áudio, no dia que tu pagou teu primeiro INSS, FGTS, falou, tô gerando renda agora. Isso foi eu não esperava por esse sentimento, né? Mas eu até conversei com minha esposa nesse dia, eu falei, cara, a gente tá pagando INSS, feliz, eu nunca fiquei feliz com o boleto, né? Mas eu fiquei pensando, porque as pessoas começaram a falar assim, olha, eu estou ajudando na renda mensal da minha casa. Eu ajudei a minha avó a comprar o mercado. Eu estou pensando em fazer faculdade ano que vem. Eu me matriculei na academia. E eu fiquei pensando, caramba, a gente começou com um propósito e a gente está atingindo outras coisas. E caramba, né? Que coisa, assim, que bola de neve do bem que a gente transformou, né? E aí eu fiquei muito feliz, juro pra você. Fiquei muito feliz quando eu paguei. Né? E eu espero pagar muito mais. Quero gerar mais e mais empregos, né? Porque assim, eu acredito que o emprego é uma forma transformadora da sociedade, né? Marginalização, etc. E aí você imagina, pelo menos pelas pesquisas que eu faço, os lugares com menor índice de desemprego são os lugares mais tranquilos para se viver. E eu quero que Manaus seja assim, né? Quero que com certeza. Nossa cidade, poxa, onde está a nossa família, gostaria que fosse assim. Então, se cada vez... O que eu imaginei, né? Imaginei naquele papel que eu estou contribuindo de alguma forma. Com certeza. Né? E aí foi muito legal. Que legal, que legal. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre o projeto que vocês têm para fazer com que o Norte tenha mais visibilidade. Gente, eu achei sensacional, eu queria muito compartilhar logo isso com vocês, porque eu achei muito legal que às vezes a gente é muito esquecido. Né? E ter pessoas como o Neto, que tá com um projeto super legal que ele vai contar aqui pra gente, ter pessoas que façam essa movimentação. A gente faz isso, a gente quer mostrar o Norte para todo mundo, inclusive quando esse ano a gente teve, na Feira do Empreendedor do Sebrae, a gente teve uma pessoa que entrou em contato com a gente e queria que a gente fizesse uma entrevista com um dos empresários que vinha do Nordeste para cá. Eu falei, caraca, a gente tá
Tá voando muito, porque foi alguém que viu a gente lá. E esse é nosso papel, né? Mostrar cada vez mais, mostrar os empresários, os empreendedores daqui, que tem uma galera que faz um trabalho fantástico e às vezes a gente não sabe. Exatamente. Né? Bom, como a gente começou a ter muito relacionamento com o consulado, com a embaixada, nós temos um braço lá em Brasília, né? A Carline, ela representa a gente lá, e aí sempre que tem que ir no consulado americano e tudo, ela vai lá pessoalmente, né, pra gente. Desenrola, né? Desenrola. E aí, sempre foi um assunto que eu gostei muito, né? Consulados, embaixada, etc. Aí eu fiz um mapeamento no Brasil inteiro de quantos consulados e embaixadas existem no Brasil, né? E aí as embaixadas, obviamente, são todas concentradas em Brasília, né? Que é a nossa capital. E aí, fora as embaixadas, os consulados são braços, né? E aí eu percebi que o norte, como um todo, tinha a menor quantidade de consulados, né? E aí em Manaus, por exemplo, eu mapeei uns 26, só consegui contato mesmo com os 9. Caramba! Eu não sei se funciona, se já parou, etc, né? O tempo vai mudando, às vezes a informação não está atualizada. E aí eu mapeei, eu fiz uma planilha, né? Ele é maluco do Excel, né? Fiz uma planilha e botei por país, embaixada e consulado honorário. Consulado honorário é uma representação onde um estrangeiro pode representar um país, né? Por exemplo, a Dinamarca tem um brasileiro que representa a Dinamarca. Então seria isso aí, tá? Não necessariamente um diplomata. Sim. Né? E aí eu falei assim, olha, e eu sigo todas as embaixadas do Brasil, né? Estrangeiras no Brasil, para saber o que está rolando, até de leis, né, etc. E aí eu vejo que os países, eles têm capital investido aqui e lançam programas regionais. Por exemplo, se você for ver em Minas Gerais, tem diversos consulados lá. E os consulados que estão lá, eles fazem programas de desenvolvimento cultural, social, etc. Ou seja, existe um capital, que ele é uma renda, né, um recurso, que é enviado para Minas Gerais para que esse país desenvolva a região com uma cultura... Gente, que né? legal! Por exemplo, a Alemanha. Lá no sul, a Alemanha é muito forte, né? Os descendentes. E aí tem programas de alemão grátis, tem programas de intercâmbio grátis, tem diversos outros programas sociais que o próprio consulado da Alemanha patrocina, o consulado americano também, né? Se você for ver, todos os anos todos os anos tem edital de recurso para projetos sociais, né? Aí em Recife tem consulado americano, então eles têm um programa lá. Então assim, de idiomas, programa social, enfim, o que eu percebi? Onde há um consulado, há um recurso internacional, um recurso estrangeiro que ajuda a desenvolver a região, né? E eu fiquei chateado que em Manaus tinha pouco. Não, tu tá falando isso aí, eu tô assim, gente, como assim? Eu falei, não tinha aqui. Primeiro, a gente atrai turismo, né? Atrai turismo porque onde tem embaixada ou onde tem consulado, o estrangeiro se sente mais seguro, que ele tem a quem recorrer, né, diretamente. Traz o recurso, porque tu começas a fazer uma integração cultural, tu começa a trazer pessoas de lá para cá, enviar daqui para lá, e começa a abrir a mente das pessoas que estão envolvidas com aquele processo, né? Sim. E aí eu peguei e falei, olha, eu acho que o Amazonas precisa se tornar também um polo diplomático, precisa ter mais representações aqui. Então, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos 115 ofícios, 115, mais ou menos 115 ofícios, ou seja... Somente. Todas as embaixadas estrangeiras no Brasil, nós entregamos um ofício para eles, em nome da Amazon Visto, pedindo para eles considerarem o Amazonas como uma sede para obter um consulado, né? Algumas responderam que não tinham interesse no momento, outras responderam que já estavam planejando. Aí nós reforçamos mais, por exemplo, as empresas indianos, por exemplo. Já tem várias empresas indianas aqui no Amazonas. Então, nós mandamos para a Embaixada da Índia e falamos, olha, já está tendo uma movimentação dos empresários, das empresas indianas no Amazonas, na Zona Franca. Não é interessante vocês terem um consulado lá? Que se eles vêm, além de ajudar essa população indiana que está aqui, eles também começam a fazer programas de integração cultural com o amazonense, né? Então a gente falou, olha, é uma excelente oportunidade de desenvolvimento cultural, econômico, social e educacional. Então, o que eu gastei? 115 folhas. E, lógico, a Carline foi nas embaixadas, a gente mandou pelo correio, tudo isso. Caramba, então, que legal, gente. Mas é um sonho, tá falando, é um sonho ainda. Tá falando uma coisa assim que eu nem tinha noção. E aí tiveram embaixadas, por exemplo, que até sugeriram nós sermos o representante deles aqui.
E aí está em estudo, né? Então, se der tudo certo, até ano que vem a gente também pode se tornar um consulado honorário dentro da Amazon Visto, né? Olha que A gente legal, até que falou, legal, olha, que oportunidade legal. sim, E traz uma visibilidade pra gente, né? Traz um desenvolvimento social muito grande, muito grande. Vou te dar um exemplo. Eu encontrei um tempo atrás com a cônsul adjunta da Colômbia. E ela tinha comentado comigo sobre esse voo Manaus-Bogotá. Olha, quanto de amazonense já não foi lá em Bogotá? Quanto de colombiano não tá vindo aqui? Não tô vendo, tô esperando só a minha hora. A gente vejo vários amigos também, planejando também. Agora vai ter República Dominicana, tem um consulado também da República Dominicana aqui, né? Então é legal. Então se as representações estão aqui, começa a ter voo direto. Aí, como eu acredito, né? O Amazonas movimenta, né? Poxa, traz visibilidade pra cá, porque assim como a gente vai, eles também têm a oportunidade de vir pra cá. Manaus pode ser um grande hub, né? Estamos pertinho, no topo do Brasil. Por que não, né? Mas se as autoridades internacionais estiverem alocadas aqui no Amazonas, aqui em Manaus, sem dúvida, essa possibilidade de tornar-se um grande hub funciona melhor, né? Com certeza, com certeza. Queria que tu falasse um pouco sobre o crescimento, né? Iniciamos aí com vistos e agora estamos também com a questão de outros serviços também. E eu queria que tu contasse pra gente como é que foi esse processo como é que tá sendo, na verdade, né? Esse processo de escalar. Porque, gente, eu fico chocada que ele ainda tá lá na indústria, mas ainda assim tá e tá vindo. Inclusive, queria que você falasse dos eventos também, que agora vocês estão participando. Questão do marketing que você compartilhou comigo também, parcerias, como é que tá sendo se desenrolar? A gente tem, como eu conversei com você, né? A gente tem a visão da empresa para os próximos 10 anos. Mas, assim, uma visão teórica e lógica, cada ano que passa, a gente vai construindo e vai revisando, né? Sim, claro. Então, hoje, nós iniciamos como uma empresa de vistos. Hoje, estamos fazendo cidadania. Nós já temos contrato de intercâmbio. A gente também quer começar ano que vem, né? Já que nós temos muito network nos Estados Unidos, né? Então, a gente já quer começar a fazer intercâmbio também. Tá tudo pronto. Só estou esperando sair a reforma da sala, contratar pessoas, treinar para o negócio começar a andar, né? E assim, depois que você vende o visto americano, a pessoa vai lá nos Estados Unidos de passeio, ela volta e fala, agora eu quero estudar. Aí você consegue oferecer o visto de estudo e também mais o intercâmbio. Então, são produtos que se complementam na visão de negócio, mas também trazem mais soluções para o cliente. Sim, então, isso é super legal, né? Como eu falei para você também, essa demanda de Portugal, do amazonense, buscar ir para Portugal, a gente está entendendo esse negócio já, né? Já estamos em preparação, também em 2025 queremos fazer isso. Mas a gente quer ser muito mais que isso. Nós queremos ser uma empresa de relações internacionais. De que forma, né? Qualquer coisa que você quiser fazer no exterior, eu queria que você pensasse na Amazon Visto. Por exemplo, eu tenho meu podcast aqui. Se eu quiser abrir um podcast lá nos Estados Unidos, eu consigo? A gente vai te ajudar. Olha, o CNPJ lá chama isso, o custo é isso. Então, chegar no nível de qualquer coisa que você quiser fazer interpaís, né? Você poder procurar a gente. Olha, então, que legal. Caramba, gente. Olha, já fica aí, ó. Já anota aqui essa parte, quando a gente for fazer um podcast lá nos Estados Unidos, Amazon Visto, vai. E assim, eu pensei por outro lado também, né? Se uma empresa estrangeira quiser se instalar aqui na Zona Franca e ela quiser procurar a gente também consegue ajudar. De que forma, tá? Tem um curso que a gente faz em parceria com um amigo nosso, o Jeff. O Jeff é delegado, né? Então ele conhece muito sobre a mancha criminal, etc. E aí a gente está fazendo um projeto que é o seguinte: se o estrangeiro vier para o Amazonas, como a gente pode instruir ele em relação à criminalidade? Qual o crime que mais envolve o estrangeiro aqui no Amazonas? Aí tem uma amiga nossa também, a Priscila, que é advogada trabalhista. Quais são os processos que os estrangeiros executivos se envolvem aqui no Brasil? Que a lei trabalhista é diferente, né? Então, essa integração, não existe isso ainda. É um projeto que a gente está botando em prática, deve começar em novembro agora. E caramba, aí, olha que legal. A Amazon Visto entra como uma visão de imigração, porque tem estrangeiro que acha que tem um CPF para comprar um chip do telefone, né? Ele entendeu que tem toda uma situação fiscal. Tem coisas por trás. Exatamente. Ali, né? Só que se a gente não fala, ele não vai saber mesmo, né? Então a gente também está trabalhando com esse projeto, de ser uma integração social para o estrangeiro que estiver vindo morar no Amazonas, de qualquer segmento, né?
Legal, Então, que legal. existem muitas coisas que nós estamos trabalhando. De fato, ser uma empresa de relações internacionais. Olha que legal, olha aí, tá vendo, gente? Começamos aqui, o renda extra, olha aí, já tá todo, né, um negócio estruturado. E é isso, né? Sim. É para isso que trabalhamos, né, Neto? Sim. Eu queria que você falasse para alguém que deseja tirar um visto, um passaporte, quais são ali os primeiros procedimentos ali, só para que a pessoa entenda. Claro. O que, além de, é claro, o Amazon Visto, eu gostaria de tirar. Bom, para o passaporte é mais simples, né? A gente faz aqui em Manaus mesmo, não precisa viajar, mas tem que ter um ponto importante. Tem que estar com a quitação eleitoral ok. Muita gente procura a gente para tirar o passaporte e aí na hora de verificar a documentação, não votou, ou esqueceu, não justificou. Então, justifique. Se você não for votar, justifique, então, para não ter problema, né? Isso é importante, né? Lógico, fazendo contato com a gente, vai te explicar tudo direitinho, né? Sim. Como funciona. Para o visto, primeiro tem que ter o passaporte, né? Então, primeiro passo é o passaporte. Sim. Para o visto, é importante entender o seu objetivo, né? Olha, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero turistar, né? O que você quer é importante para a gente ter o direcionamento correto para você, né? E, lógico, ter um plano financeiro coerente também. Olha, eu ganho X valor, quero fazer uma viagem de 30 dias com dólar a quase R$6, tem que ter esse entendimento, né, financeiro que você consegue custear a sua passagem, né, sua estadia, etc. Né? Mas, basicamente, o nosso trabalho é pegar toda essa burocracia e deixar muito mais simples. Né? Muito mais simples. Mas eu diria que é importante entender o seu objetivo, importante entender seu objetivo financeiro, sua preparação, né, para que tudo aconteça de maneira conforme planejado. E aí, pode ser o Canadá, pode ser os Estados Unidos, exatamente o país que você quer visitar, e também ser muito honesto no seu objetivo. Por exemplo, se você está com interesse de se casar no exterior e você quer viajar, não adianta só te fazer o visto de turista. Existe um visto de noiva. Né? Então, assim, tem mais de 100 tipos de vistos. Então, você tem que entender o seu objetivo para a gente poder te direcionar de maneira correta. Caramba, gente, visto de noiva, tá vendo, aí, ó? Visto quer se organizar para casar lá, já sabe. Acontece muito, sabia? Muitos clientes nossos acabam se conhecendo pela internet, né? E conhece a pessoa e a pessoa vem aqui, e a pessoa quer se casar lá, e aí, eu queria fazer um visto de turista. Não, para esse objetivo, é um visto de noiva. Aí a gente vai e coloca o visto de noiva. Olha que legal. Essa orientação a gente consegue fazer também. Que legal. E quanto tempo? Eu sou ansiosa, Neto. Quanto tempo, assim, para conseguir fazer esses procedimentos todos? Tanto o passaporte quanto o visto? O passaporte hoje demora mais ou menos 20 dias, que basicamente é o tempo que você vai com a gente faz o teu preenchimento, paga as taxas. Na semana seguinte você já comparece lá na Polícia Federal para tirar foto direitinho, e é só o tempo de retorno, no máximo 20 dias. Com o passaporte em mãos, você vai demorar uns 2 a 3 meses para ter o visto americano, considerando que você vai ter que viajar, digamos que você vai para Brasília, você viaja lá, faz entrevista e volta, mais ou menos uns 3 meses tudo, do zero, né? Se for só o visto americano, em 2 meses você consegue. Agora, se for renovação do visto americano, que é um processo mais simples, em 30 dias a gente consegue fazer. Mais tranquilo, né? Isso. Olha, a gente está quase no finalzinho do nosso episódio de hoje, mas eu queria que você deixasse dicas, queria que você deixasse aí até indicações também de cursos, de livros, coisas do qual te ajudaram no teu negócio, que além da gente conhecer a tua história, nada melhor do que a gente também entender um pouco dos passos ali que você tomou para conseguir alcançar mais, né? Claro. Bom, um livro que eu gosto muito é O Poder Sem Limite, do Tony Robbins. Acho que é um livro que traz muitas informações, né? Um minuto que eu vou anotar. O Poder Sem eu não conhecia, calma. Poder Sem Limite, do Tony Robbins, é um livro que traz muitas informações sobre se conhecer, né? Como estar em alta performance. Fala um pouco desse preparo, né? De que a gente precisa ter para atuar bem. Eu gosto muito eu vi todos os vídeos do Flávio Augusto. Tudo que ele tinha lá no Instagram dele eu já consumi no YouTube. Eu acho que são lições excelentes, né? E tá tudo grátis, né? Pra gente conseguir lá. Caio Carneiro também eu ouço bastante, né? Mas de maneira geral, eu acho que essas informações, livros, YouTube, etc., dessas pessoas que são referências, elas servem para nos adicionar 50%. Né? Eu acho que os outros 50% é você não ter medo de ser quem você é. E acreditar na tua receita, sabe? Lógico, uma coisa é você fazer uma receita descontrolada sem nenhum direcionamento, mas essa bagagem que a gente pega antes é para nos ajudar nisso. Mas sabe, vai ter um momento também que você vai ter que arriscar
e você vai ter que meio fechar os ouvidos porque as pessoas estão falando. Porque ninguém viu o seu sonho, sabe? Só você viu o seu sonho. Você vai chegar um momento que você não vai ter com quem conversar, porque é a visão que está só na sua cabeça. Exatamente. As pessoas só vão entender quando você for realizando. Exatamente. Então, olha, pega informações, conversa com as pessoas que você confia, mas tem um momento que é você sozinho, né? E nesse momento, é o momento seu com o seu sonho. Então, vai lá, faz acontecer, que quando você tiver o resultado, as pessoas vão acreditar. E aí, quanto mais você for conquistando, mais público você vai ganhando. Sim. Né? Mas tem um momento, eu acho que esse é um momento difícil, sabe? Porque, principalmente eu gosto muito de trabalhar em grupo. Quando é sozinho, a visão tá só comigo. Só eu vi o que eu quero fazer. E aí, acreditar, olha, que é sozinho, a pessoa que eu confio muito falou isso pra mim, falou pra eu desistir, essa pessoa falou pra eu mudar, mas o sonho é seu. Então, confie em você e siga o seu sonho. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar. Exatamente, porque tem coisas que só a gente consegue ver, né? Às vezes a gente quer um apoio, a gente quer uma palavra, mas como é que a pessoa que tá contigo vai te apoiar, te entender, se ela não tá aqui? Não tá. Dentro, né? Eu quero até aproveitar para deixar também um recado para todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigada, ainda não é despedida, calma, mas muito obrigada pelas tuas palavras, Neto, porque isso é muito importante. Às vezes nós temos, às vezes não, na maioria das vezes nós temos que ser o nosso próprio incentivador. Sim. Tem até um meme no Instagram, no TikTok, que mostra uma meninazinha se empurrando na hora de descer no escorregador. É isso. Às vezes a gente que precisa, a gente tem que parar de esperar que as outras pessoas queiram, as outras pessoas ajudem, as outras pessoas façam. Às vezes somos só nós mesmos. Nem todo dia a gente tá bem, mas o dia que não estiver bem, fica mal aquele dia, como você falou, no outro dia acorda, toma um café de manhã cedo, né, lê um livro e segue. E eu sei que falar é muito fácil, né, mas a gente tem que procurar fazer, porque no final das contas, o sonho é nosso. Exatamente. Como você disse, o sonho é nosso, o desejo é nosso. E ninguém vai entender o que a gente tá fazendo enquanto a gente estiver ali fazendo. Depois que você ficar milionário, e aí todo mundo fala, caramba, eu sempre acreditei em você, não sei o quê. Mas naquele momento é a gente mesmo, né? E a gente tem que procurar entender isso. Eu quero começar fazendo os meus agradecimentos para você. Obrigado. Quero te parabenizar pelo teu trabalho. Eu já conheci a Amazon Visto através das redes sociais, mas não tinha noção. A gente só sabe quando a gente senta aqui, escuta a pessoa. Então, assim, é um trabalho... Quando você falou, assim, que você não trabalha com vistos, né? Você trabalha com mudança de mentalidade. É exatamente isso. Você trabalha com oportunidades, fazer com que eu, por exemplo, saia daqui, vá para os Estados Unidos e veja algo diferente. Eu tenho até um amigo, que eu vou até citar o nome dele aqui, que é o Ivan Brito, que ele fala muito sobre a Disney. Que a Disney, ela é uma mudança ali, é o desejo. Eles fizeram tudo para que a gente amasse aquilo, né? E ele fala, quando ele falou para mim, ele falou, Juliana, eu tenho mais de 40 anos e quando eu fui a primeira vez, eu fiquei extremamente encantada. Aquilo ali é um mundo de encanto. E é isso, você ter essas oportunidades, porque a nossa vida não é só acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Não, a gente tem que ter oportunidades. E é para isso que a gente trabalha todo dia. Sim. Né? Dentro dessa linha de raciocínio, né, eu achei muito legal o que você comentou e exatamente o meu sentimento. O que eu imaginei, né? Quando eu fui muito jovem para os Estados Unidos a primeira vez, eu fiquei maravilhado. Como eu te falei, saí da cachoeirinha dos Estados Unidos, né, meu? Fiquei bem maravilhado. E aí, desde quando eu retornei, eu nunca mais me conformei com o que eu vivia. Eu ficava chateado se a rua estava suja, se não tinha calçada. Então você começa a pensar diferente. E você se torna um agente de mudança no teu meio. Então, eu gostaria muito, do fundo do coração, que todas as pessoas tivessem a oportunidade de viajar para um país de primeiro mundo. Não precisa ser Estados Unidos não, tá? Pode ser qualquer outro país de primeiro mundo que funciona, assim, essas regrinhas sociais. Sim, que o tem básico, né? Exatamente. Que essas pessoas voltam tão chateadas com o que a gente está vivendo, com algumas situações, que elas se tornam um agente de mudança. E quanto mais pessoas tiverem com esse tipo de pensamento, melhor fica o lugar que a gente vive, né? Com certeza. E assim, o outro lado também é que, como eu aprendi inglês muito cedo, eu sempre tive a oportunidade, a minha carreira na indústria foi construída em cima do inglês. Não foi construída em cima da engenharia, não foi construída em cima da administração, foi construída em cima do inglês. Então eu percebi também que eu conseguia chegar em lugares mais distantes com o idioma. Então essa interação cultural, esse sentimento por viagem, de conhecer qualquer mesa que você vai, você tem um assunto legal, sabe? Isso é muito, muito, muito bacana. E eu gostaria muito de que as pessoas tivessem essa oportunidade de ter a visão de um país de primeiro mundo e retornassem para Manaus. E aí a gente, com certeza,
várias pessoas pensando assim, eles iam ficar inconformadas com alguma situação e iriam mudar. Iria ter um movimento maior, um movimento né? maior. Exatamente. Então, esse é o nosso sentimento. Eu até falo assim, algum amigo meu fala, cara, eu queria mandar minha filha para estudar nos Estados Unidos. O que você acha? Eu falei, cara, manda. Nem que você vá junto, mas manda. Deixa um mês lá. Ela vai voltar chateada com a vida dela. Só tem um problema. Você corre o risco dela não querer voltar mais, né? E aí isso é muito legal. Né? A pessoa fica assim, caramba, que mundo é esse, né? Exatamente, é uma outra... A gente, olha, eu vou fazer até uma comparação que tá muito distante de um país de primeiro mundo, mas, por exemplo, nós que moramos aqui no norte, a gente vai para as estradas, tudo, a gente vai para o interior, verdade. é totalmente diferente. Eu vou fazer uma comparação com São Paulo. Sem dúvida. Nossa, você vai para São Paulo, gente, eu gosto muito de ir para São Paulo, não de São Paulo, capital, né, mas no interior... Gente, é completamente diferente. Tu olha, a gente sempre faz esse comentário, eu comento muito com meu namorado quando a gente viaja junto, que é exatamente isso. Você para e olha, você fala, cara, como assim? Tá tão perto da gente, mas é tão diferente. Sim. É tão diferente, assim, que você fica assim, nossa, não é possível. Verdade. E assim, ó, vou falar um negócio pra você. Eu acredito que o Amazonas é uma terra muito próspera. Muito sabe? É uma terra muito próspera. Tem um potencial enorme, tem um povo super inteligente, um pessoal carismático pra caramba, mas a gente precisa de uma sementinha, assim, sabe? E eu acho que a gente consegue fazer um pouco essa sementinha quando a gente ajuda a pessoa pro exterior. A pessoa volta, né? Pessoas que trabalham conosco, assim, durante o dia a dia, que a pessoa foi pro exterior, você percebe que a pegada dela é um pouco diferente. E esse se torna um destaque muito rápido, né? Então, assim, eu acho que tem que ser essa mistura. Primeiro, a gente tem que entender o valor do Amazonas como um todo, né? Das nossas riquezas, e saber lidar com isso. Sim. Mas é uma terra próspera pra caramba. Não, e também a gente precisa entender essa mudança, né? A gente precisa entender que não é porque a gente está acostumado a ir para um interior que é assim. Não, a gente pode ir trazer algo de diferente pra gente, né? De outros lugares. Enfim, eu prometo que estarei lá com a Amazon Visto para tirar o meu visto, gente. Depois desse podcast aqui, já estou totalmente inspirada, porque é isso que a gente precisa. A gente só muda quando a gente vê outras coisas. Não tem como eu querer uma mudança se eu não entendo que eu preciso dessa mudança, né? Então, assim, quero te agradecer pelo episódio de hoje. Vou abrir para você fazer seus agradecimentos. Manda beijo para todo mundo, que senão fica todo mundo chateado contigo. Mas quero te agradecer e te parabenizar pelo trabalho, pela sua equipe também. Eu tenho certeza que a Amazon Visto vai estar aí, se Deus quiser, no mundo todo, né? Obrigado. Se Deus quiser. E se você quiser, fica à vontade para fazer teus agradecimentos. Claro. Primeiro eu queria agradecer a você e toda a equipe, né, que está aqui recebendo a gente, pela oportunidade. Com certeza. Como eu te falei, estava lá no Instagram, né? Será que um dia eu vou estar aí? Gente, isso é pra gente muito importante. Será que eu tô cabendo já aí, né? Eu não sei lidar, gente. É muito legal. Eu achei muito interessante também a proposta de falar sobre negócios, sobre histórias, né? Como você comentou comigo antes. Tem tantas histórias legais pra caramba aqui no Amazonas que a gente precisa contar. E eu acho que esse espaço é excelente para isso, né? Então, parabéns pelo projeto mesmo, né? E eu queria agradecer todas as pessoas que estão aí no background, né, do Neto. Sim. Que o Neto sozinho não é ninguém. Mas tem toda uma contribuição da família de onde eu vi, né? Da família que eu criei, dos amigos que construí, das pessoas que eu me relaciono, né? Então, eu acho que todos vocês aí que contribuíram comigo de alguma forma, até as pessoas que me fizeram mal também, me ajudaram a chegar aqui. Me impulsionou, né? E eu acho que é isso. Primeiro, a gente tem que reconhecer que jamais conseguiria fazer tudo isso sozinho. Consigo fazer porque todas essas pessoas estão contribuindo comigo, né? E aí, claro, como eu comentei, todo mundo contribui um pouquinho e você também traz a sua opinião própria. E se torna uma coisa única. Então, sem dúvida, queria fazer agradecimento a todos vocês, minha família, meus amigos, né? A todos que estão contribuindo. Em especial, minha filha Júlia, que é a inspiração da minha vida, né? Sem ela, não dá pra fazer... Não dá, metade disso não tinha, né? A minha esposa Márcia, acho que não teria nem acontecido, né? Sem a Júlia, né? Júlia. E a Márcia, minha esposa, né? Que ela que ouve. Eu chego em casa, ela tá lá, cheia de ideia, a cabeça acontecendo. E sabe que lá na Amazon Visto, quando a gente comprou a sala, eu mandei fazer uma placa, né? Uma placa de inauguração, 1º de janeiro de 2023. E eu escrevi lá o meu nome, o nome da minha esposa e o nome da minha filha, né? Escrevi em inglês, porque eu me identificava melhor com aquela frase em inglês. Né? Escrevi assim, não é sobre ideias, é sobre fazer as ideias acontecerem. E é justamente isso que eu tenho vivido, né? Cada ideia que eu tenho, eu anoto, e aí eu quero riscar essa ideia. Né? E vou testando, e estaremos testando aí até a gente conseguir. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Que isso, eu quero agradecer a tua participação, né, nesse episódio, para aprender um pouco mais. Todas as vezes que a gente recebe um convidado aqui, é uma explosão de ideias, de momentos. Eu costumo falar que quando termina, eu assisto o episódio e eu anoto as coisas que servem para o meu negócio, porque é isso. O nosso objetivo aqui é fazer com que você que está acompanhando a gente olhe para a história do Neto ou para a história de tantas outras pessoas que estão aqui, já estiveram com a gente. Pare e anota, ó, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui eu consigo fazer. E não é pra te colocar tudo de uma vez, que não dá pra fazer tudo de uma vez. Sim, mas como você falou, vai riscando ali, vai colocando ali devagarzinho e vai fazendo. Então, assim, agradecer a Deus por mais um episódio. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Agradecer aos nossos parceiros que estão com a gente aí sempre. Agradecer a nossa produção, que, gente, a nossa produção... Nesse momento que nós estamos gravando o podcast, vocês não têm noção como é que a produção tá. A produção tá aqui, a produção tá lá, a produção tá na rádio, a produção tá todo canto. Mas agradecer a todo mundo que faz o Fala Empreender acontecer e agradecer a você que acompanha a gente também. Já compartilha com todo mundo o nosso episódio. Pesquisa lá no Instagram, @AmazonVisto, que vocês vão encontrar o Neto, vão encontrar toda a equipe dele. Tá pensando em tirar teu passaporte, teu visto, já entre em contato com ele. Olha, Neto, eu tô querendo fazer assim, assim, assim. Já entre em contato que ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. E muito obrigado por esse episódio. Muito obrigado. Agora tu olha pra ali, Neto, ali, ó, na câmerazinha, dá um tchauzinho. Tchau, gente! Valeu! Tchau!